Boa tarde, muito obrigada aos organizadores, o Gustavo e ao Daniel. Prazer estar aqui com esses colegas também muito queridos, meu querido Vitor, desde os tempos da UFSC. E, bem, esta pesquisa é voltada a textos poéticos, ficcionais, documentais, também de outros gêneros, mesmo de outros formatos, e que vem desmantelando crenças nos modelos antigos de superioridade, cultos a uma aparência clássica e unívoca dos textos de expressão alemã. Eu estou sediada nos estudos da literatura de expressão alemã em geral. Pensar o significado do legado do atrevido e altivo dadaísmo, com as suas subversões estilísticas, manifestações de caráter político que disseminam estéticas criativas e inovam com interações entre vida e arte, culturas e línguas, né? E por aí vai. São vários vieses que eu tenho pensado até agora, mas nesse momento eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Cabaret Voltaire. Os motivos políticos do dadaísta, do dadaísmo, constam da posição editorial desse jornal, que teve uma vida muito breve em Zurique, teve somente 3 números, né? E que falava, no início de 1915, de uma gramática do evento, né? Uma crítica atroz contra o apoio que vários intelectuais, no manifesto dos 93, tinham dado ao imperador Guilherme II, né? Então, esse jornal anarquista, esse Emile Zitier, aqui é uma figura, referência muito importante do anarquismo europeu, eles vão dizer o seguinte: pronto, agora acabou, né? Agora é o burguês que chegou ao poder, não são mais os partidos feudais, agora são os próprios cidadãos que estão fazendo essa guerra, né? Então, para os dadaístas, não somente os dadaístas de Zurique, aquela guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, era o fim da revolução da burguesia, era o fim das ideias relevantes que poderiam conduzir a algum Estado esclarecido, né? Mas o objetivo do movimento histórico de vanguarda era a autocrítica quanto à alienação da arte burguesa, a destruição da instituição arte e a transferência dessa arte, dessa criatividade, dessa criação para a praxis vital. Segundo um livro de referência que a gente sempre estuda, o que é o Teoria da Vanguarda, né? O Peter Brugger vai dizer que esse objetivo não teria sido alcançado, que a instituição é capaz de neutralizar uma obra de arte que tenta atingi-la, que tenta questioná-la. Depois, em 2014, já no final da vida, ele volta à trela com um outro livro chamado Nach der Avantgarde, após a vanguarda, reforçando esses argumentos quanto a essa condição aporética, né? Mas ele abre uma exceção. Ele diz que o Joseph Beuys, por exemplo, seria um dos raros criadores a se colocar nessa tradição da vanguarda histórica após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, após a Segunda Guerra Mundial, são vários os projetos de exposição e de retomada daquelas criações feitas durante o período de 1915 até 1900 e pouco, né? E, por exemplo, em 1961 tem uma grande exposição em Paris, que é sob a curadoria do Pierre Restany, e ele fala que sim, o espírito de Dada continuava persistindo nos trabalhos de vários artistas, né? Nos trabalhos do novo realismo, mas o Burger critica isso, ele diz
que não bastava ser agressivo quanto aos colegas criadores, mas era preciso enfrentar os males sociais, e isso ele não via naquele momento, nesse novo realismo, né? Nesse ensaio do Walter Benjamin, chamado A Obra de Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica, né, tem um item que vai falar da propriedade, que é a perenidade de certas obras, de se revelar muito tempo depois. Elas são como figuras de proa que assumem, em meio às circunstâncias históricas que lhes deram origem, esse atributo de figuras de proa, e a herança dessas obras, como as recebemos, com seu conteúdo latente, é bastante fecundo, né? Então, todas essas obras que nós elegemos, assim como um pai Delma, elas seguem cintilando, né, e enviando, irradiando a nós como criações anunciadoras, atravessadas por reflexos de futuro, emanando, então, essa influência sem cessar. É o caso, todo e qualquer objeto que você escolhe com muita persistência, você pode estar certo de que isso continua animando, né? A gente continua, assim, imbuído talvez assim de aparentados objetivos, né? E o Walter Benjamin vai dizer, por exemplo, que as manifestações espontâneas e muito animadas do dadaísmo, que tinham uma característica que era o choque, né? Ele sempre também pelas sequências, né, nas apresentações que eram muito díspares, né? Então elas provocavam um choque. E essa característica foi fundamental para abrir caminho à recepção natural das montagens com choques no cinema, né? As imagens paratáticas, por exemplo, do cinema do Charles Chaplin. O Benjamin vai falar também da renovação do teatro francês, que ele diz que com certos diretores do início do século XX, né, que passaram a defender descompasso entre gesto, cenografia e palavra, a fim de evitar o mimetismo, os olhares passam, então, a se voltar a outros formatos. Por exemplo, se volta ao circo, né? E isso acontece, ele fala isso nessa resenha ao livro do Ramon Gomes de la Serna, que é de 1917, segunda edição 27, né? É uma resenha muito linda, onde ele fala que o circo perdurou durante tantos séculos, e com Seurat e Picasso, no final do século XIX, essa atmosfera sensorial do circo passa a ser, então, valorizada, vista com outros olhos, né? Então, agora nessa outra parte da minha apresentação, eu quero falar para vocês sobre o Cabaret Voltaire e sobre a Cabaret Voltaire, né? Que era a única revista que foi publicada durante o tempo em que durou esse cabaré em Zurique, né? A supressão desses conceitos de arte, então, em prol de uma espécie de democratização dos processos criativos, era o objetivo dessa revolução da vanguarda, na década de 1910, né? E eu queria acentuar, e tem chamado a atenção, devido às leituras que eu tenho feito, o viés mambembe dessa vanguarda dadaísta, né? O dadaísmo surge no Cabaret Voltaire, em 1916, em fevereiro, fundado pela Amy Hennings e pelo Hugo Ball, né? Que eram dois poetas, né? E ele era um músico, um encenador, né? E ela era uma pessoa do palco, né? Do palco mambembe também.
Então, eles apresentavam ali muitas canções populares, muitas poesias, onomatopoesia, que era uma forma de representar linguisticamente sons e ruídos, né? E esse cabaré foi concebido à maneira do Simplicíssimo de Munique ou do Café Müller, depois mais tarde a Erika Mann fundou, não é? Que eram apresentações de poetas, né? E de Zeuze. Eu não sei se a gente teria muito esse tipo de cabaré literário assim nas nossas tradições. Não é? Era um palco simples, com piano, artistas, autores e músicos se apresentando, e o nome Voltaire, esse patrono desse espaço, né, buscava acentuar a afinidade com o propósito iluminista do escritor francês, né, que era autor do Candide, né? E o anagrama dessa palavra pode formar também a palavra. O Voltaire pode também ter um anagrama que é revolta, né? Em março de 16, pouco tempo depois de inaugurar o cabaré, eles então publicam essa revista chamada Cabaré Voltaire, né, homônima, e que foi impressa pelo gráfico Roy Berger, que depois passa a fazer todos os trabalhos gráficos dos dadaístas, né? Essa revista apresenta um repertório dadaísta mais amplo do que a gente normalmente atribui à vanguarda histórica dadaísta, né? Como esses procedimentos técnicos de composição com inclinações aos experimentos estilísticos, a nível gráfico, a nível de digressões sintáticas, mescla de línguas, etc. Então, tem alguns textos assim mais semanticamente compreensíveis. Então, é muito interessante aqui essa coleção, né, de textos. Essa imagem me interessa muito, porque para fazer uma pesquisa sobre o cabaré Voltaire, que era, sobretudo, que apresentava, sobretudo, performances, então a gente tem que recorrer a essa fotografia de uma pintura a óleo que desapareceu, né, do Marcel Janco. Essa pintura desapareceu, felizmente temos a fotografia. Então, a gente tem que recorrer aos depoimentos das testemunhas que estiveram ali no público, e tem depoimentos muito interessantes, e essa imagem também ajuda a compreender, né? Ali a gente tem um palco, ao que tudo indica, estão todos os participantes já em cima do palco, né? Tem a Hennings, tem o Tsara, tem o Bal ao piano, e tem o Jean Arp também, né? Inclusive ficou uma descrição do Jean Arp também sobre essa pintura, uma ecfrase que nos ajuda a compreender. Me chama muita atenção aqui o público nem sempre tão concentrado no que está acontecendo no palco, né? Então a gente nota que deve ter muito barulho, porque todos estão conversando, bebendo, então... Foto e vídeo do cabaré, não tem? Não tem, você acredita? As fotos que existem, elas foram feitas a posteriori em estúdio. Então, eles foram... Fotos posadas, tal. Então, a gente tem que recorrer a esses recursos. Por sorte, eu tenho agora toda a bibliografia que eu ganhei das nossas colegas pesquisadoras do acervo da M. Hennings. Então, elas me mandaram todos os livros que, na comemoração da efeméride dos 100 anos, né? Então, foram publicados vários livros. Então, eu tenho estudado esse material. As criações anti-artísticas, né, do dadaísmo de Zurique, elas estão relacionadas com a recusa da Primeira Guerra Mundial e também com
com uma particular dinâmica daquela cidade abarrotada de gente, abarrotada de refugiados naquele momento, né? Essa pesquisadora, Esther Kirchmann, né, ela escreve um artigo que eu achei muito interessante. Ela fala que como os participantes do dadaísmo percebiam que um dos fundamentos basilares ali era a identificação nacional, então eles sempre fazem questão de se autodenominar com outros adjetivos, como, por exemplo, aqui nessa revista, né, Cabaret Voltaire, eles falam aqui no final, o Hugo Ball fala: pour éviter une interprétation nationaliste, l'éditeur de ce recueil déclare qu'il n'a aucune relation avec la mentalité allemande, né? Então, quer dizer, não tem nada a ver com a Alemanha. Eu vim dali, por acaso, mas sempre se autodenominam internacional, europeu, qualquer coisa assim, né? Emanados num espírito, então, Dada, que forma alguma coisa longe das identificações nacionais e que favorece, então, uma certa utopia de paz no entorno da guerra, né? Aqueles dadaístas ali irmanados nesse espaço singular, né? Inclusive, num texto, a Amy Hennings, uma grande escritora, a Amy Hennings, ela fala, mas tem textos poéticos, ficcionais, todos os tipos, né? De um dos textos assim mais documentais, ela fala que era a cidade mais internacional que se possa imaginar, ouvia-se pessoas conversando em todas as línguas ali no entorno, né? E esse cartão postal também, ele chama muita atenção, porque ele ratifica essa criação de um mito da Ilha de Paz, né? Tem uma pequena ilha e uma legenda: tal como uma ilha em meio a tempestades, a Suíça mantém a paz cercada pela guerra, que nenhum estado a devastaria. Essa foi a palavra dada por todos durante esse momento. E acontece uma coisa também assim, que vai atiçar toda essa história, que um escritor suíço de língua alemã, que foi o Karl Spitteler, ele era um homem mais velho, mais reservado, e em 1914 ele faz um discurso chamado Nosso Ponto de Vista Suíça, em prol da neutralidade. Ele fala: olha, quando a gente vai assistir a uma tragédia, a gente sente comoção, reverência, se passa um enterro, ficamos todos comovidos, silenciosos, e agora, ante todos os sofrimentos que estamos vendo pelo mundo afora, vamos tirar o chapéu, vamos manter a nossa posição correta, que é a posição suíça. O que importa nessa história é como o Dada se confronta com esse chamado ao silêncio, né? com essa liberando uma linguagem, várias línguas, uma dinâmica que expõe as feridas e embaralha com as palavras e com seu potencial anárquico, desses poemas simultâneos em várias línguas, com vários ruídos, né? Como o Dada vai se comportar com relação a isso. Então, o cabaré ele provém dessa atmosfera. O cabaré ele ficava no distrito da Luz Vermelha, né, na zona meretrícia, e ele vem dessas ideias dos artistas do Tingeltangel, essa palavra que eu acho maravilhosa, que é alguma coisa como mafuá ou barzinho, assim, que tem, evoca a música que é ouvida num mafuá, né? Aquela música monocórdia e repetitiva. E também para essa pesquisa me interessa muito pensar junto com um colega lá de Tübingen que escreve sobre as porosidades entre os segmentos culturais e artísticos no início do século XX, né? Então ele vai chamar a atenção para os estratos
culturais, né, e a maneira como ele só sugere, né, que estariam sempre em interação. A gente teria, então, o cânone burguês, o modernismo se contrapondo ao cânone, a vanguarda, que no modernismo se distingue pela pujante crítica social, arte popular, entretenimento popular, arte popular de massa. Hoje poderíamos pensar em uma complexidade muito maior, naturalmente, né? Indústria cultural, etc. Mas o que se pergunta, então, é como eram essas manifestações estéticas no formato da performance, às vezes espontâneas, né? Como elas eram muito espontâneas, eu preciso recorrer ao material que eu tenho, e muitas vezes esses documentos vêm da literatura. A Amy Hennings, ela escreve um livro chamado Gefängnis, que a gente pode traduzir como prisão, porque ainda é onde as pessoas são colocadas, são detidas no momento inicial, antes de ter uma sentença, né? É uma literatura polissêmica que se esquiva a qualquer assertiva taxonômica, né? Ela nunca dá respostas quanto às razões da abordagem dos oficiais de justiça, por exemplo. Eu acho que tem muito a ver com Kafka, sabe? Que é de Martin. Então, tem uma coisa assim inicial, ela é chamada a depor, ela não sabe por quê, e na verdade, isso coincide com acontecimentos da vida da Amy Hennings, que de fato foi presa, mas ela, no livro ela nunca deixa claro se ela teria sido presa porque como prostituta, né, ela atuava, trabalhava às vezes como prostituta, então não se sabe se foi porque um dia ela roubou dinheiro de um cliente ou se ela falsificava passaportes, tudo ela vai desconversando de uma maneira assim bastante ambígua, né? E ao longo do convívio nesse livro chamado Gefängnis, com as outras companheiras ali, todas vão dando o seu depoimento de vida. É um livro sensacional e inédito em português, né? Então tem um momento que ela está assim, um desespero muito grande, fala que não aguenta mais ficar presa, tal, e ela tem um trecho em que fala com muito entusiasmo do teatro Mambembe. É tudo para mim, né? Quando você faz teatro, tudo é diferente. Você faz ideia do que é isso? Você pode viver, morrer no outro dia de forma diferente, né? Então, já um elogio a essa vida como um saltimbanco. E aí eu comecei a recolher vários livros deixados por ela, como esse aqui, mais documental, por exemplo, Ruf und Echo, Mein Leben mit Hugo Ball, né? Ela conta de um dia que eles estavam assim com muita fome, não tinha nenhum objeto mais precioso, então ele resolve vender o fraque, que era a única coisa mais valiosa que tinha, e eles vão passando na rua, assim, passam na porta de um lugar onde tinha essa música, Tingle Tangle, e as pessoas assim vestidas com muito brilho, aí ele fala assim, eu fico aqui, você vai lá dentro e vende o fraque, né? Aí de repente ele está esperando, espera, não acontece nada, de repente ele ouve a voz dela cantando, ele vai lá ver, ela já tinha sido contratada, então eles viviam assim, sabe, ele mesmo logo já foi contratado como pianista, não precisou mais vender o fraque, então é tudo assim, muito improvisado. Assim também o espetáculo de cada noite, né? Nesse trecho aqui de um tipo escrito que está no acervo e que não está em livro nenhum, ela conta também que eles viviam num quartinho, os dois, e que o quarto era sempre abarrotado de gente, estavam sempre fazendo fantasias, um outro escrevendo um poema simultâneo que seria lido logo em seguida, e que as fantasias, as máscaras, né, tudo sendo feito ali, os cartazes ainda para aquela noite. E também, depois que o cabaré Voltaire se fecha, esse cabaré tão famoso hoje, como um ponto assim fulcral do
do dadaísmo, né? Mas ele tem uma vida muito curta, de fevereiro até junho de 1916. Aí logo que termina, é que eles fecham, abrem a Galeria Dada e depois, que dura mais uns 2 anos, e logo os artistas, essas pessoas, participantes ali, vão depois para Paris, para Berlim, para Nova York, né? E essa ideia do dadaísmo ainda dura até o início dos anos do decênio de 1920, né? Não sei. Então essa é a discussão que se faz, né? Será que esse espírito ainda se mantém ou não? E aqui ele escreve, o Hugo Ball escreve um livro muito engraçado com as memórias dessa vida de saltimbancos, né, que se chama Flamete, o livro. Flamete, ou o dadaísmo dos pobres, né? E aí ele conta de algumas figuras assim emblemáticas, né? Que ensaio que nada, né? Quem tem talento não precisa ensaiar. E se é para ensaiar, o diabo com a pontualidade, aquilo vem espontaneamente. Os ensaios desse grupo do ensemble do Flamete eram imprevisíveis. Se o ensaio estava agendado, com certeza não acontecia. Se acontecia, com certeza não estava agendado. Era uma questão de inspiração, né? Improvisos ótimos. Então, a ideia era isso, é a ideia do circo, né? O Werner morou 2 anos no circo, não sei se vocês sabem disso, né? Ele tinha um caminhão-escola no circo. E a gente, quando está na Alemanha, às vezes vai e fica um pouco com o pessoal. É assim, eles estão indo para o palco, não sabem ainda o que vai acontecer naquela noite. E esse palco Mambembe era galeria para exposições, e se abria também a poesia, a dança, a confecção de figurinos, máscaras. Sophie Teuber, Hannah Hirsch, Elsa von Freytag-Loringhofen, essas mulheres eram desafiadas, por exemplo, a encenar o corpo, a pensar figurinos, né, contra a sexualização e a comercialização. Isso é uma coisa muito interessante, os modelos que elas apresentam, né? E elas, então, buscavam caminhos da abstração, numa provocação cheia de humor, né? E uma particularidade muito interessante desse Cabaré Voltaire também era a confecção de bonecos, de bonecas que eram empregadas nas performances, né? O Arp esculpia com buril, peixinhos, cavalinhos que ele usava quando ele apresentava contos infantis. Aqui a gente vê a Hannah Hirsch, então, em cena, com algum boneco feito por ela mesma, né? É uma exposição que estava em Berlim, agora o ano passado, sobre a Hannah Hirsch. E aqui a Amy Hennings, né? A Amy Hennings fala assim: nós éramos artistas de palco, nós éramos marionetes, e Deus era como uma criança, nos sustendo ali por cordéis, nos deixando brincar à vontade. Né? E aí, sobre essa ideia dos bonecos e das bonecas também, agora nós estamos comemorando os 100 anos do Rilke. Tem um texto maravilhoso do Rilke que se chama Bonecas, né? Puppen. Então ele fala, numa época em que todos ainda se esforçavam por pronta e calmamente sempre nos responder, era ela, a boneca, a primeira a nos infligir esse silêncio devastador que mais tarde, tantas vezes, sempre nos assombrava quando chegávamos aos limites dos nossos questionamentos a respeito da existência. Um texto maravilhoso do Rilke, que também está inédito. Os textos, uma fotografia das bonecas da Hemming está aqui também nessa revista. E umas imagens que eu gostaria de mostrar para vocês é essa aqui, por exemplo, do Christian Schad, que ele retrata a si mesmo e a Hemming passeando o chapéu depois de uma apresentação. A canção Dança Macabra, que eu traduzi para o
Dossiê Dada, do Ouriço número 2, né? A gente fez esse dossiê, e tem essa música, que era uma das músicas, a Canção do Soldado, né? Dança Macabra, que foi composta por Hugo Ball, e que era um dos hits do Cabaret Voltaire, né? Que a Amy Hennig sempre cantava. Então está dentro daqueles textos que eu traduzi para o dossiê. Estou quase terminando. A Suzanne Perrotet, inclusive, tem uma exposição sobre essa coreógrafa, sobre essa pedagoga lá no Cabaret Voltaire agora, atualmente, né? Ela era companheira daquele coreógrafo chamado Laban, que é uma referência também na dança livre, mais abstrata, né? Só para a gente ter uma ideia da erudição e de como conviviam esse popular da confecção de bonecas, tal, com a música e a dança, digamos assim, mais erudita, né? Ela era convidada a apresentar justamente o que houvesse de mais, a coisa que estivesse assim no momento, sendo publicada ou composta naquele momento. Então ela cantava as músicas, as peças atonais do Schoenberg, e com grande sucesso, porque ainda era algo inédito ali na Suíça, né? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Esse é um dos vieses. O Eduardo e eu conversamos lá na Alemanha, né, que eu apresentei mais sobre tradução, e aí ele me lembrou dessa coisa, talvez, de puxar um pouco mais, num outro momento, quando eu fosse dialogar com a literatura brasileira, questão do circo, né, e do encantamento que os escritores brasileiros da vanguarda, do modernismo brasileiro, tinham com relação ao Piolim, né? Que o Menotti Del Pitta, depois, em 1929, ele escreve uma matéria no Correio da Manhã falando sobre um almoço que é organizado no Mapping, dar de comida ao Piolim e comer o Piolim, né? Essa coisa da antropofágica de comer a figura do palhaço, né? O erudito, a alta literatura comendo palhaço. Era isso. Muito obrigada a todos vocês.